E aí, povo de Deus, sempre tem um, né? Oh Deus, faz misericórdia. Conta aí um assuntinho, gente. Contar um babado pra vocês. Contar um babado pra vocês. Eu tô terminando aqui a tradução de uma entrevista do Maturana. Cara, que lenhada. Que lenhada. Que lenhada, não precisa. Acho que eu vou fazer um esquenta do Hablemos só com essa entrevista do Maturana, porque eu não tenho tempo para fazer dentro do cronograma. Mas, cara, a gente tem muita adaptação para fazer na vida. Eliane, quem é Maturana? Maturana é o biólogo, pensador, criador do conceito de autopoiese, autopoiese molecular. Você não estudou autopoiese molecular, volte 2K, bote aí no Google. Cara, estou traduzindo aqui uma entrevista do Maturana que ele fala sobre a questão das relações pais e filhos, né? Das relações de inteligência, as relações cognitivas, as relações de convivência e adaptação. Cara, que lenhada. Eu que sou mãe, né? E aí tô traduzindo porque o original tá em espanhol. O bom é como eu vivi 3 anos no Chile, o espanhol do Maturana é do Chile, né? Então é mais fácil para mim do que espanhol de Espanha. Pero igual se va. Então, conta aí um babadinho pra mim. Vocês têm probleminhas, pais e filhos? Adaptação das crianças? Quem tá na fase do primeiro adolescente da casa? Só Jesus na causa, primeiro adolescente da casa. Só Jesus na causa. Conta aí um assuntinho pra gente assuntar, rapidinho. Que es viver, carinho? Me encanta, te extraño. Te extraño. Hello. Zomo, who is Zomo? Speak English or Netherlands? Do you speak English or Netherlands? E que é Zomo? Será que é o Mu? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Que eu tô terminando aqui. Se eu fizer um esquenta domingo, vocês vêm? Um esquenta do Pandora. Um esquenta do Maturana, porque essa entrevista... Raimo. Tot morgen. We hebben 2 dagen van werk meer. Geen probleem. Perguntinha, se eu fizer um esquenta domingo, vocês vêm? Um esquenta do Hablemos com Maturana? Porque sábado já tem Pandora, minha agenda já tá cheia. Tô terminando de traduzir uma entrevista do Maturana sobre as questões dos filhos, a adaptação, da convivência. Ele fala muito isso, né? Como é Transformações na Convivência, é um dos livros do Maturana, né? E um dos conceitos que ele defende muito é se perguntar com o que você quer conviver ou não, né? Dentro de qualquer questão. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, uma perguntinha. Gaienis Lapa, menino. O outro aqui que não vai dormir. Então a gente tem que acordar cedo, que a gente vai trabalhar amanhã cedo, cara. Então o Maturana bate muito nesse conceito, né? O que você quer conservar? Com o que você quer conviver nessa questão? E a gente não fala muito disso, né? A moda é eliminar. Vamos eliminar as crenças, os impedimentos, vamos eliminar as pessoas tóxicas, vamos eliminar não sei o que, vamos eliminar não sei o que. E a abordagem sistêmica no olhar de Maturana e no olhar sistêmico de um modo geral fala exatamente o contrário, né? Que não se elimina, não dá para eliminar nada, nem ninguém, né? E como dizia o Buber lá atrás, não há como falar dele senão com ele. Quanto mais eu tento eliminar, mais isso se aproxima de mim. Porque eu preciso me dedicar muita energia para empurrá-lo, né? Para retirá-lo. Então, a tendência é que eu me canse, né? Tudo aquilo que eu preciso eliminar para poder sobreviver ou viver, me domina. Tudo que eu preciso eliminar me domina. Porque o meu foco estará sempre ali. Não estará em mim, não estará comigo, tá?
Manda uma perguntinha, um assuntinho, que eu vou embora. Já são 10 da noite aqui pra mim. Tô terminando a tradução aqui do Maturana. Trabalho miserável. E tô vendo se eu vou fazer um esquenta com essa tradução aqui, porque dentro do cronograma do Hablemos eu já não dá tempo. E aí eu achei essa entrevista fantástica, mas não dá mais tempo de colocar no cronograma, não. E são 30 minutos de entrevista pra gente ler e debater esses temas. Eu gosto de assuntar, eu gosto de gente. Eu detesto gravar a aula e ficar tudo gravado e a pessoa só escutando a minha voz. Eu gosto da gente crescer juntos. Comenta da briga da nora do Zezé de Camargo com a nova esposa. Mulher, não acompanha essas pessoas. Não acompanha essas pessoas. É um modo de relacionamento, né? O conflito, ele é uma das maneiras mais eficazes da gente se relacionar. O conflito é a maneira, talvez, que mais nos mantenha em relacionamento do que a paz, do que a convivência ou do que o diálogo. Porque o conflito, ele mantém a tua presença na ausência. Eu falo que a vingança é o verdadeiro orgasmo dos adultos. Então, o conflito, ele permanece comigo mesmo quando você não está. O afeto, o amor, o carinho, a admiração, não, eles dependem da tua presença para existir. Eles dependem de uma convivência para existir. O conflito, não. O conflito, eu posso passar 20 anos sem falar com alguém e viver muito mais com essa pessoa do que com a pessoa que eu falo todos os dias. Porque o conflito vai me unir muito mais a ela do que as pessoas que eu estou perto. Tanto nas minhas fantasias, tanto nos meus medos, como nas minhas programações, né? Como nos meus objetivos. Então, essas famílias que brigam, e agora tá muito na moda brigar pela internet, né? Eles brigam através do Instagram, eles mandam recado um pro outro. Antes eles mandavam recado pela vizinha. Meu óculos está refletindo muito, mas não consigo fazer a tradução sem óculos, não. Antigamente a gente tinha uma sogra, uma vizinha fofoqueira para mandar recado, né? Agora a gente tem o Instagram. Ficou mais rápido. E inclusive mais gente fica sabendo, né? Então, essas brigas comunitárias, por exemplo, um caso bom de você comentar aqui seria a Mayra Card, o modelo de relacionamento dela, né? Ela nunca casou com esse rapaz nem com o anterior, né? Ela continua solteira, porque ela só tem um marido, que é o poder, a dominação. Ela é unida com o poder de dominar, de controlar, acho que o controle, né? O controle é o verdadeiro marido dela. Então, em toda relação onde o aspecto do controle dela é alimentado, ela fica. No momento que o controle é ameaçado, ela sai. Então, ela se relaciona com o controle. O Zezé, ele me parece, eu não olhei muito, mas ele se relaciona justamente com esse lugar do peão boiadeiro, onde ele vê a boiada indo para onde ele quer. Então, ele não encerra os assuntos, né? Nem com a ex-mulher, nem com os filhos, nem nada. Ele gosta de estar aqui, ele é meio rei do gado, assim. Ele gosta de estar em cima do cavalo, né? E vendo a boiada se debater ao redor dele, né? A Maiara, sei lá como é o nome dela, Maíra, sei lá. Ela tem a relação com o controle, né? Então ela controla a alimentação do marido, ela controla o salário, ela controla se ele vai encontrar com alguém no elevador, ela controla o celular, ela controla o dinheiro, ela controla se ele vai palestrar ou não. E aí ele fala muito isso, né? Ela que manda em tudo em mim, ela que manda em tudo em mim. Então é uma relação retroalimentar, né? O carrasco se casa com o que gosta do tronco. Tem quem goste de ser dominado, né? Em todos os aspectos. Então, quando a gente trabalha com relacionamento, com família, com abordagem sistêmica, a gente precisa... observar todos esses contextos. A Silvana, ela mudou até o visual, porque faz parte do
do arquétipo, né, do personagem atual. Então, por exemplo, aconteceu isso também com a Michelle, quando ela virou primeira-dama. Ela, no primeiro discurso, ela era uma boneca, né, de vestido rosa, de ombrinho de fora, aquele cabelo louro bem boneca, porque ela era uma mulher jovem, muito bonita. E deu, acho que menos de um ano de governo, meteram um cabelo curto, escuro nela, umas roupas de véia, né? É isso. Boa tarde. Uma pessoa educada, meu Deus, existe gente, esperança para a humanidade. Meu filho de 23 anos voltou a morar em casa. Nunca quis fazer uma faculdade como os irmãos, porque ele não é os irmãos dele, ele é ele. Mas trabalha, porém não contribui com nenhuma despesa da casa. Queria que ele fosse morar sozinho. Aí, meu amor, casa que não tem dono, o cachorro manda, tá certo? Casa que não tem dono, o cachorro manda. Não é pedir para ele procurar o canto dele, é primeiro você tomar posse do seu canto. Porque esse canto já não é seu, esse canto é de quem quiser, né? Qualquer pessoa que chega, se aloja e você sustenta. Tá, amanhã ele pode arrumar uma mulher, 2 filhos, colocar dentro de casa e você vai sustentar, tá certo? Porque já não é seu, porque no momento que ele entra e não foram dadas as regras, olha, você pode voltar para casa, você é meu filho eternamente, mas a partir do momento que você tem uma renda, você contribui com tantos por cento da despesa da casa, ou você paga uma despesa fixa da casa. Gente, os adultos, eles trabalham com números, tá certo? Para tudo. Até para você ser visita na casa dos outros, você precisa contribuir com os números, né? Ainda mais para você morar. Então, não existe isso, tá? Não existe. Agora, eu preciso saber se tem alguma relação de culpa ou de medo que faz você se aprisionar dessa forma de não querer desagradar, né? E aí isso vai migrar para outras relações, não só com o filho, né? Porque se ele já saiu e voltou, eu preciso saber se é temporário, se ele quer ficar aqui para sempre, quais são as regras, se essa casa ainda é minha, né? Mas volta ao que eu disse, casa que não tem dono, o cachorro manda, tá? Volto, teve uma live que eu falei das fronteiras, que quem bota a fronteira é o de dentro, né? Então vá para um terapeuta com ele, vai para um psicólogo com ele. Ele é borderline, ele não é um cachorro selvagem não, tá certo? Tenho medo da relação, sobre o marido já falamos, porém ele só procrastina. Ele procrastina enquanto vocês pagarem a conta. Deixa cortar a conta de luz, deixa cortar a internet. Não, meu filho, o boleto da internet é seu. Se você não pagar, cortou. Pronto. Simples. Se você não pagar, cortou. Ou se você não contribuir nas contas da casa, você tem 60 dias para sair, para procurar um lugar para você viver. Né? Casa, comida, educação, eu já lhe dei. Daqui para frente é cada um com seus problemas, tá certo? Agora vem a pena, né? E é por isso que o Hellinger disse que quando eu tenho pena, morre os dois. Morre ele e você. Eu tenho pena dele porque ele é borderline. Se você morrer amanhã, ele vai continuar sendo borderline. Ele vai continuar precisando se adaptar à sociedade. Ou ele vai aprender com você, que vai dar uma margem maior de tempo como mãe. Ou ele vai aprender na porrada. Porque quando você não estiver mais aqui, o borderline não foi embora não, tá certo? Então, assim, né? Adaptação, tá certo? É muito comum que as mães se rendam aos diagnósticos, tá? É como se eu não tivesse permissão de que tudo que eu fizer vai gerar mais um sofrimento nele e ele já sofre muito porque ele tem uma doença, ele não pode sofrer mais. Isso não existe, porque a vida é lenhada, tá? A gente toma lenhada todo dia. Eu tenho uma filha adulta diagnosticada com autismo e epilepsia desde muito cedo, né? Minha filha já tem 26 anos. E eu sei que um dia eu não vou estar aqui, então ela precisa estar adaptada ao mundo. Se ela não se adaptar ao mundo, quando eu for embora, ela vai sofrer muito mais. O pai dos meus 3 filhos é encostado. Você demorou 3 filhos para ver isso. Mora num barraco, literalmente. Acontece que fala mal comigo, me trata ruim, as crianças vêm. Qual a necessidade da criança com a vivência paterna? Não sei. Não sei. A questão aí não é a vivência paterna. Que se ele fosse rico, metade dos problemas já tinha acabado, né? A questão aí se chama frustração do meu plano de ação. Eu planejei que com o casamento e os filhos ele ia mudar. Ele não mudou. E aí agora eu tenho 3 filhos, estou amarrada a ele até pelo menos 20 anos do filho mais novo.
Eu quero saber até onde, se eu proibir eles de andar com o pai, isso prejudica, né? Isso prejudica ele, né? Choices, né? Muito o que fazer não, ajoelha e reza, viu? Ajoelha e reza, ajoelha e reza. Sim, eu já sei que você é separado. A merda já tá feita. Ajoelha e reza. Você tem 20... Enquanto mais... Até o mais velho fazer 20 anos, você vai viver a sua vida nessa negociação. Porque se você quiser viajar, você depende dele. Se ele for fazer uma cirurgia, você depende dele. Se você morrer amanhã, os filhos ficam na mão dele. Não tem nada pra fazer. Ele tem vícios, borderline. Montei uma casa pra ele, numa crise ele vendeu tudo. Se ele vender é porque estava no nome dele, né? Eu não atendo esse tipo de caso, não atendo paciente psicótico. Você precisa marcar com a doutora Solange, que é psiquiatra, tá? Porque se ele tem vício, se ele tá tendo crise de borderline, é porque a medicação dele não tá ajustada. Não tá ajustada. Porque o border, ele tem crise, muitas vezes ele tem crise de mania, né? Mas isso é com um psiquiatra, tá? Pra você, pode marcar horário. Tem aí na minha bio, tem um linkzinho pra marcar, tá? Pra ele é psiquiatra. Agora, gente, assim, filho é filho, né? Filho é difícil da gente criar, difícil de resolver. Filho diagnóstico, mulher, eu odeio a palavra gratidão. Filho com diagnóstico é mais difícil. Mas saiba que um dia você não estará aqui. E que o mundo não alisa, não. Um dia não estaremos aqui. Tá certo? E aí nada que fazer. E aí ele vai se adaptar. Tá? Tem um ranço dessa palavra. Minha mamãe era professora de português. A pessoa que escreve isso, sem um verbo, sem uma coisa, não funciona. Mandem um assuntinho que eu vou embora. São 10h15. Eu preciso dormir. Que tradução longa que não termina. Faltam 3 páginas. Não vou corrigir isso mais hoje, não. Que eu tô aqui corrigindo a tradução do Maturana. Eu acho que eu vou fazer um esquenta domingo com essa tradução aqui do Hablemos. Porque tá muito boa essa entrevista dele, mas dentro do Hablemos eu não consigo mais encaixar. Demora pra gente discutir essas relações. Não, a pessoa que é professora de português escreve gratidão, não. Não. Renuncia. Renuncia esse cargo. Não conta pra ninguém, não. Que a pessoa que estudou línguas escrever gratidão não dá. Não tem condições. Não sei quem inventou essa história de gratidão. Não, porque obrigado. Eu sinto-me obrigado. E gratidão basta eu sentir. Isso é o cúmulo da infantilidade. O cúmulo. A relação adulta, ela é mútua. Ela vai e vem. A relação da criança é que basta eu sentir, né? O outro que se foda. Eu não tenho muita estrutura, não, pra essa onda do gratiluz, não. A Andressa Urá, ela é borderline. Não sei se posso fazer diagnóstico assim. A Andressa Urá, ela tem uma questão da genitalização, né? Ela tem uma hipergenitalização. O que é uma hipergenitalização? É onde a minha genitália ela rege todos ela rege a minha vida, tá certo? O que causa uma hipergenitalização? Ela pode ter sido vítima de violência sexual, ela pode ter sido vítima de estimulação, ela pode ter tido vários traumas que geram isso, né? A hipergenitalização. E chega uma hora, gente, que a gente precisa entender que assim, se eu olhar para vocês todos e disser, gente, saiu uma lei nova. Todo mundo agora vai andar pelado na rua. Muita gente não vai conseguir, tá certo? Chama, né, as questões de acoplamento. Muita gente vai dizer, tá louca que eu vou andar pelada na rua, passei a vida vestida, eu vou andar pelada. Vai ter outro que vai dizer, ai, tava esperando esse dia, tô doida pra andar pelada. Então vem as questões dos acoplamentos. E a Andressa, ela entrou num lugar, né, dessa hipergenitalização, desse contato com a hipergenitalização dela, que ela não consegue mais, entendeu? Ela não consegue mais traçar outras estratégias de sobrevivência que não sejam através da genitália, do uso da genitália, né?
Então ela diz, ganhei dinheiro, mas se eu precisar eu volto para a prostituição. Ela está sempre voltando para esse lugar, eu boto mais silicone, eu boto mais isso, eu boto mais aquilo, eu faço mais isso, mais aquilo. Então, ou seja, o carro-chefe da vida dela é atravessado pela questão da hipergenitalização. Então, é muito superficial dar um diagnóstico, assim, ela é borderline, ela é isso, ela é aquilo outro. O que mais se sai, assim, comum na história dela é essa questão, eu não acoplo mais em um no outro lugar, entende? Eu não consigo mais me organizar de outra forma. Essa é a grande questão dela, porque um dia ela não será mais essa boneca, né? A boneca para brincar todo mundo quer. Um dia não será mais essa boneca. E no dia que esta boneca deixar de existir, né? O que fica? Quando essa boneca sai, o que é que fica? Porque justamente o corpo, ele não ela tem uma questão que ela desassocia do corpo. Não sei se vocês já prestaram atenção. Ela tem uma desassociação do corpo. Ou seja, eu sou uma pessoa, meu corpo é outra coisa. Meu corpo é um objeto de uso do outro para os meus desejos, né? Então, o corpo é como se ela desassociasse totalmente do corpo. Entende? Ela tem o corpo é um objeto extra para ela, né? E isso tem um buraco mais embaixo, né? Então, eu vou estar sempre gerando novas mutilações, novas marcas, A gente vê muito isso, né? Pessoas que começam a fazer um monte de cirurgia, começam a fazer um monte de coisa, não para mais, entende? Justamente porque eu desassocio tanto que eu perco a questão do limite, do controle, eu perco a questão da dor, eu perco a questão do risco da cirurgia, do medo de morrer, entende? É como se aquilo fosse com outra pessoa. É como se eu não vou para a cirurgia. Quem vai é um corpo que vai para a cirurgia e vai voltar. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de nada. Então, tem uma questão de desassociação muito forte. Claro que tem várias questões ali para serem trabalhadas, né? Mas não é da minha alçada. Tá? Na minha cliente, não fiz estudo de caso. Estou assuntando pelos pedaços que saem na internet. Mas que rola um psiquiatrazinho, rola muito. Precisa de um psiquiatra, precisa de um acompanhamento, não pela questão dela, tô falando da Andressa Urá, né? Não pelo fato dela ganhar a vida com prostituição, mas pelo fato de ela não possuir mais organizações de sobrevivência ou estratégias de sobrevivência que não passem por esse lugar, entende? Essa é a questão, porque a Bruna Surfistinha fez isso muito tempo e depois ela disse, não, agora... Então, todos nós, sabe aquela pessoa que se aposenta? Isso pode acontecer com qualquer trabalho. Sabe aquela pessoa que se aposenta e ela não consegue mais viver porque o trabalho acabou? Ela não tem mais sentido na vida porque tudo dela ia em torno do trabalho, a rotina, ela compra um apartamento perto do trabalho, os amigos são do trabalho, a roupa é para trabalhar. Ela se aposenta e ela leva para casa o nome que ela tinha no birô da mesa, sei lá, eu era diretor executivo fulano, aí na minha casa tem a placa, diretor executivo fulano, ou seja, eu não consigo me desassociar desse lugar. Eu levo a vida, eu me relaciono com a vida através somente desse lugar do posto de trabalho. O que acontece com a Andressa Urá é mais ou menos isso, num grau mais grave, porque ela mexe com a mutilação do corpo, mas ela não existe, ela não tem hoje disponível outro jeito de se relacionar com o mundo que não seja através do uso do corpo, da venda do corpo, da comercialização do corpo, ou desse personagem, né, que ela criou. Mas isso pode acontecer em qualquer outra profissão também, em qualquer outra questão também, tá? Isso é uma questão de acoplamento. O Maturana fala muito dos acoplamentos, né? Eu acoplo naquele lugar, e para eu desacoplar eu preciso de ferramentas, eu preciso de recursos, e às vezes eu não tenho, então eu preciso de pessoas que possam trabalhar comigo essas questões para que eu possa desacoplar daqui e acoplar em outra coisa, tá? Por exemplo, meu marido foi cônsul 35 anos, né? E aí ele acoplou numa questão que ele fala com as pessoas como se ele estivesse entrevistando elas para tirar visto. Aí eu falei para ele, olha, as pessoas não estão aqui para ser... Ele, eu gosto de entrevista. Eu digo, mas você não está mais nesse lugar. Lá no consulado as pessoas tinham que te responder porque elas queriam um visto. Na vida real, não.
Na vida real, o diálogo é outro. Mas ele ainda não sabe desenvolver esse diálogo. Ele fala do lugar de entrevista. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí ele olha pra mim, já sei, tô fazendo entrevista. Eu digo, tá fazendo entrevista. Entende? Então, a gente passa por esses acoplamentos a vida inteira, tá? Mas, gente, entenda uma coisa. A mídia não trabalha com seriedade. A mídia trabalha com o que vende. Tá? Trabalhei. Eu sou formada em mídia, né? Se tem sangue, abre, né? Se tem sangue, vende. Então, a gente trabalha, né? Mídia se trabalha com o que vende, não se trabalha... Ninguém assiste TV Cultura como assiste Big Brother. Entendeu? Não tem graça. Não tem graça. A desgraça, vamos ver o outro sofrer lá 12 horas com fome, 24 horas sem ir no banheiro para ganhar um carro. Isso é que rola. Isso é que vende, tá? Então, a gente... a mídia vende sangue, né? Quem mora fora do Brasil, se você for assistir a Record Internacional, quando você liga a televisão, escorre assim o sangue pela beira da tela. Você nunca mais volta pro Brasil. Terrível. Terrível, 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 terrível. Não tem condições. Vou embora, que são 10h30 da noite aqui pra mim. Eu preciso dormir. Leiliane, você dorme cedo? 10h30 da noite já não é tão cedo, tá? Mas normalmente durmo cedo sim, que eu sou uma senhora. Eu amo dormir cedo, acordar cedo, ver o sol nascer. Infelizmente na Europa o sol não nasce tão cedo, mas eu amo acordar cedo. Amo ver o dia começar. Detesto dormir tarde. Eu sou da noite, detesto. De noite eu não sirvo pra nada. Nada, nada, nada. Cada um no seu métier. Vou embora. Manda assuntinho lá na caixinha. Cheiro.